Hoje de manhã estava sendo uma manhã ótima, acordei, estava fazendo minhas coisas tudo direitinho, produtivamente, até que eu vi um post de que o Buffett tinha comprado o Nubank. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de comentar no post, e talvez trazer uma luz para alguns seguidores que estavam muito, não sei, muito eufóricos. E para que eu fui fazer isso? Stay with me. Warren Buffett ele investiu 500 milhões de dólares no Nubank. Hoje, se você não sabe quem é o Warren Buffett, é um dos maiores investidores da história. Se você não sabe quem é o Nubank, você vive em que planeta? Uma das maiores fintechs da América Latina, né? A maior fintech da América Latina, a maior do Brasil também. Né? Empresa que foi avaliada a partir do investimento do Buffett hoje em 30 bilhões de dólares. Isso significa em reais 150 bilhões de dólares. Ou seja, se você quiser comprar o Nubank hoje, desembolsa aí 150 bilhões que você consegue levar ele todo. E assim, o Nubank é uma empresa que realmente tem bastante potencial, né? Uma fintech, ela ataca problemas da sociedade brasileira, que é assim, a falta de atendimento bom dos bancões, né? Assim, ela tem um atendimento muito bom, uma marca muito boa, se aproxima muito do cliente, tem muito potencial de crescimento, como a gente vai ver, mas o que eu vou falar agora pode ser considerado um crime por muitas pessoas. E eu não tô nem aí depois de hoje que eu recebi um monte antigamente, eu vou falar mesmo. A decisão de investir no Nubank pode ser uma das piores decisões da sua vida. Quando eu falo investir, não é botar o dinheiro na conta corrente ali que rende o CDI não, tá? Se você tem dinheiro no Nubank, não se preocupe. Quando eu falo investir, eu estou querendo dizer você comprar ações do Nubank. Em breve, esse ano, ou talvez no próximo, o Nubank vai abrir capital na Bolsa de Valores e a gente vai poder comprar ações, participações, né, no Nubank, ser sócios, ser donos do capital do Nubank. Basicamente o Nubank ele vai fazer isso ou esse ano, como eu falei, ou no próximo, na Nasdaq, a bolsa americana. E entrar na abertura de capital no Nubank, entrar no IPO, pode ser uma terrível decisão. Nesse vídeo eu vou explicar por quê. Se você não me conhece ainda, meu nome é Lucas Rui, sou jogador financeiro, já se inscreve aí no canal, também curte o vídeo. E também me segue lá no Instagram se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, @investideias, também tem bastante conteúdo de qualidade por lá. Vamos pro vídeo. Por mais que ele tenha realmente muito potencial, como eu falei, o motivo que me faz ficar desconfiado com o Nubank já começa aí. Porque o fato de eu falar isso, o fato de eu falar que o Nubank pode ser um péssimo investimento, já deixa muitas pessoas atiçadas, já deixa muitas pessoas raivosas, já deixa muitas pessoas querendo me xingar. E esse é uma característica perigosa, tá? Ações que têm esse tipo de característica, defensores muito fiéis, um clubinho ali muito fiel, costuma ter preços muito altos, preços irracionais. Quando os investidores eles deixam de ser racionais, deixam de querer escutar o lado contrário, escutar críticas, e só buscam criticar quem está fazendo as críticas, no caso, quando uma ação tem essa característica de ter torcedores e não investidores, geralmente dá merda. Assim, óbvio que é uma especulação que eu vou falar agora, mas a especulação é embasada no que eu já estou vendo hoje, antes até do Nubank ter ações. Se você faz qualquer crítica ao Nubank, em posts aí de revistas, de jornais, né, Infomoney, Exame, Suno Notícias, se você faz qualquer crítica ao Nubank, você recebe respostas muito agressivas. Sabe, as pessoas pararam de ser investidores e se tornaram torcedoras. Por quê? Porque justamente por o Nubank ter uma marca muito forte. As pessoas ela têm uma relação muito boa com o Nubank como clientes, se tornam fãs do serviço prestado como clientes e sem prestar atenção levam isso para o lado investidor delas. Isso é muito perigoso. Porque quando você está investindo, você não deve assim ter tanta importância assim a qualidade do serviço prestado. Você tem que prestar atenção, isso sim, na qualidade do negócio. Se o negócio é sustentável e se o preço que você está pagando pelo negócio vale a pena. E o que eu tô vendo é muita gente ignorando isso e só ligando que, eu sou bem atendido, eu gosto do Nubank, é uma marca muito bacana, logo, deve ser um bom investimento. Defende isso com unhas e dentes. Isso é muito perigoso e acredito que vai machucar bastante gente quando o Nubank abrir capital. Muita gente ali comprando ação sem ligar pro preço nenhum, né, os preços subindo muito, né, porque vai ter muita demanda pelo papel, e isso vai fazer com que os preços eles subam demais e uma hora as pessoas vão se tocar que o Nubank não vai valer tanto assim, e os preços caem e muita gente vai perder dinheiro com isso. Então, primeiro aviso aí, tome muito cuidado com a especulação com as ações do Nubank quando ele abrir capital. Eu arrisco dizer que pode ser uma das ações brasileiras mais supervalorizadas da história. Mas vamos sair um pouquinho do comportamento do mercado, comportamento futuro, e vamos olhar para a empresa em si, para o banco em si. Bora lá, realmente o Nubank ele tem muito potencial, tá? Como eu falei, inclusive o número de clientes do Nubank atingiu recentemente 35 milhões de brasileiros, ou seja, 17% da população usa Nubank, tem conta no Nubank, ainda que assim, não divulgou os números exatos de quantas pessoas utilizam o banco regularmente, mas existem 35 milhões de pessoas com conta no Nubank. Isso faz dele o segundo banco com mais contas no Brasil, atrás somente do Itaú, para você ter ideia. E ele vem crescendo muito rápido, né? O ritmo de crescimento dele é de 115% ao ano.
nos últimos 3 anos. Ou seja, ele dobra o número de clientes todo ano, há 3 anos seguidos. Como eu falei isso, todo mundo sabe. Ele também tem uma marca muito forte, tem um atendimento muito forte também. As pessoas elas preferem utilizar primeiro o Nubank, justamente porque se tem um problema, já resolve. Inclusive eu sou cliente do Nubank e tenho essa mentalidade. E além disso, o Nubank ele mal começou a se expandir para o resto da América Latina. Grande parte dos clientes dele estão no Brasil hoje, mas ele tem um mundo aí para se expandir. Colômbia, Argentina, Chile, México. Ele já começou na Colômbia e no México. Então assim, ele tem um mundo para se expandir na América Latina ainda, então realmente tem bastante potencial nesse sentido. Agora, o problema que eu vejo no Nubank como negócio no geral, tá? A priori, né? Assim, a gente não tem todas as informações sobre o banco, como eu falei, assim, o banco ele não abriu capital ainda. Então assim, empresas que têm capital fechado, não têm ações na bolsa, elas não disponibilizam tantas informações para o público no geral. Na empresa que tem capital aberto, que tem ações na bolsa, elas são obrigadas a disponibilizar muitas ações, até mesmo para ancorar melhor os investidores, para os investidores entenderem no que eles estão investindo. Como o Nubank ele é de capital fechado, acaba que ele não tem tantas informações disponíveis. Tem muita informação, porque ele é um IPO muito esperado, então assim, já deu para fazer uma pesquisa robusta para esse vídeo, mas ainda assim algumas informações faltam, como por exemplo, justamente essa informação aí de quantas pessoas utilizam o regulamento de serviço. Mas assim, a coisa que eu estou preocupado em relação ao Nubank é o seguinte, ok, ele tem muito cliente, mas ele não consegue monetizar esse cliente hoje. O mais importante, eu duvido um pouco da capacidade dele de monetizar esse cliente no futuro. Talvez eu esteja falando grego aqui, mas monetizar basicamente é vender produtos e serviços para o cliente, né? Monetizar, dinheiro, money. Né? Então assim, acaba que eu duvido um pouco da capacidade do Nubank de conseguir vender produtos e serviços para essa grande audiência de pessoas, de maneira que o negócio seja realmente concretize todo esse potencial. Porque não adianta o Nubank abrir 200, 300, 400 bilhões de contas aí na América Latina, se ele não consegue vender também. Sabe assim, o que importa realmente é a venda por cliente, né? Tem uma grande base de clientes que ele consiga uma boa venda por cliente. Isso vai trazer uma receita muito grande e um lucro muito grande. Eu duvido da capacidade do Nubank de fazer isso, eu vou explicar por quê. Importante isso aqui, tá? Hoje não é um problema o Nubank não monetizar, porque é uma escolha estratégica do Nubank, porque ele prefere crescer a base de clientes antes para depois monetizar. Tá? Então hoje ele não escolhe monetizar, tanto que assim, isso reflete na baixa variedade de serviços que ele oferece. Né? Ele oferece o quê? Cartão de crédito, né? Oferece seguros de vida, começou a oferecer recentemente, oferece empréstimo pessoal e oferece serviços de investimento. Ele recentemente adquiriu a Easy Invest, a corretora de investimentos, então ele oferece também nesse sentido. Porém, assim, acaba que não tem uma variedade muito grande, né? Ele oferece só investimentos, seguros, cartão de crédito e também crédito pessoal. Então assim, por ele não oferecer uma variedade tão grande de serviços, acaba que hoje é um dos motivos ele tem um prejuízo muito grande, né? Tanto dele reinvestir muito, né? Dele assim, se preocupar mais em queimar caixa, né? Queimar dinheiro para crescer. Então o objetivo não é lucro, como também ele oferecer uma baixa variedade de serviços que possam gerar caixa. Então hoje o Nubank tem um prejuízo líquido de 230 milhões de reais, tá? No passado 2020. Assim, isso vai se reverter, tá bom? Isso vai se reverter. Não preocupa o prejuízo hoje, tá? Tanto para quem investe como também para quem tem dinheiro lá, não se preocupe. Então assim, o prejuízo hoje não me preocupa porque isso tende a se reverter quando ele mudar de foco e procurar lucrar. Tá? Então assim, isso tende a se reverter no longo prazo. O que me preocupa é a capacidade dele de lucrar no longo prazo em relação ao preço dele hoje. Tá? Para mim ele vai conseguir lucrar, ok, tranquilo, mas a expectativa de crescimento hoje para o Nubank é muito alta também. Então não sei se o lucro, a receita dele vai crescer a ponto de compensar o preço que você pagaria hoje por ele, tá? Isso assim, ainda considerando, tá assim, como eu falei, ele não abriu capital ainda, ele não divulgou quanto vai ser o preço das ações, mas considerando o preço dele hoje, no dia que a Berkshire Hathaway investiu nele, como eu falei, ele vale 30 bilhões de dólares. Isso aí dá 150 bilhões de reais. Pra você ter ideia, tá? O Itaú, que é o banco com maior lucro no Brasil, o Itaú ele lucra por ano 30 bilhões, o Itaú ele vale 300 bilhões. O Nubank sem lucro, que não existe perspectiva de lucrar tanto quanto o Itaú, vale metade disso. Então assim, existe uma expectativa muito alta, e minha dúvida é, se o crescimento futuro do Nubank vai conseguir pagar esse valor de 150 bilhões. Tá? Essa é a minha grande dúvida, eu vou explicar por que direitinho. Ele pode cobrar pelo quê? Bem, o Nubank assim, tirando o serviço que ele já oferece hoje, ele pode cobrar por outros serviços. Ele pode expandir essa área de seguros aí, né? Existe uma infinidade de seguros que ele pode oferecer, além de seguro de vida que ele só oferece hoje. Ele pode começar a oferecer seguro aí residencial, pode começar a oferecer seguro veicular. Como ele tem uma marca muito forte e clientes muito fiéis, acaba que os clientes eles estão mais propensos a comprar primeiro no Nubank um seguro. Né? Assim, se você tem ali um seguro oferecido pelo Bradesco e um pelo Nubank, o cliente que ele gosta mais do Nubank, ele tende a abrir no Nubank, né? Isso para todos os serviços e produtos. Tá? Então assim, acaba que
ele tem essa vantagem, né, aliada à marca, né, ele tem muitos tipos de seguros e outros serviços para oferecer, aliado com a sua marca vai atrair bastante gente. Agora, outra coisa que ele pode oferecer é serviços ligados a investimentos, serviços e produtos, né, porque assim, ele não deve dominar o mercado de investimentos, até porque XP e BTG Pactual investem muito mais que ele nessa área, mas ele pode sim ter uma base de clientes muito boa para oferecer serviços e produtos e lucrar bastante com isso, como por exemplo, fundos de investimento, né, pode oferecer também assessoria financeira, consórcios, previdência, tudo isso no meio que ele tem a possibilidade de oferecer para seus clientes. Apesar de que, uma crítica aí feita também, ele é um pouco lento nessa integração aí com a Easy Invest, né, que foi a corretora que ele comprou. Até hoje eu não vi, eu sou cliente do Nubank, eu não vi assim, realmente assim, grandes ofertas aí de integração para os clientes. Então assim, deveria haver mais nesse sentido um marketing mais forte em relação aos millennials, né? Porque assim, é uma geração jovem que não investe muito pouco. É a geração que menos investe, né? Tirando as gerações mais novas, né? Mas é a geração de longe que menos investe, né? Por exemplo, a galera de 60 a 80 anos, na idade dos millennials, na década de 80, investia percentualmente muito mais. Então, assim, acaba que existe uma tendência nesse sentido e o Nubank até agora eu não vejo ele aproveitando tanto assim. Os principais serviços que o banco pode oferecer, na minha opinião, são serviços ligados a seguros e serviços ligados a investimentos. Existe um porém aí, tá? Existem vários outros tipos de serviços que o Nubank pode oferecer, mas que não são pagos. Por quê? Porque a estratégia dele de crescimento foi não cobrar por esses serviços. Como, por exemplo, taxa de conta corrente, anuidade do cartão, todas essas taxinhas que os bancões eles acabam cobrando, a estratégia do Nubank para crescer foi cortar tudo isso. Ele roubou muitos clientes dos bancões por causa disso, principalmente clientes jovens. Então, assim, acaba que isso aqui não é uma possibilidade para ele. Acaba que não é uma possibilidade tão grande. Então, assim, já existe uma linha de receita aí que é inatingível para ele, que inclusive até os bancões eles percam. Então, assim, basicamente serviços para mim, principalmente se limita a seguros e investimentos, mas dois mercados que ele não deve dominar. Dois mercados que só ele deve crescer nesse sentido, mas não deve dominar, pois existem players especializados que, assim, são aliados aos bancões e investem muito mais nessa área. Mas ele deve sim crescer nesse sentido. Em relação ao potencial no Nubank, não existe dúvidas, tá? Ele tem muito potencial. Mas a minha dúvida aqui, que eu sempre vou bater na tecla é, será que vale a pena pagar 150 bilhões de reais hoje em adiantamento por um banco que ainda não oferece tudo isso? Por um banco que parece ser lento em oferecer esses serviços? Por exemplo, a XP hoje, XP para a CT dela vale 23 bilhões de dólares no dia que eu estou gravando. Ou seja, vale ali em torno de 115 milhões de reais. Menos que o Nubank, 35 milhões a menos que o Nubank. A XP hoje, ela tem 600 bilhões de reais em custódia, investidos nela. Já essa corretora rival, que é da Nubank, que investe, tem somente 23 bilhões de reais. A XP, ela tem quase 30 vezes mais ativos sobre custódia do que a Easyinvest. E mesmo assim, ela vale menos que a Nubank. Você está pagando isso adiantado, que é essa expectativa de crescimento do Nubank. Mas será mesmo que vale a pena pagar uma expectativa tão grande por um banco que atingiu tão pouco até agora? Esse é meu ponto, essa é a minha dúvida. Mas vamos assim, eu falei muito de serviços aqui, serviços de investimento, seguros, mas ok, Luca, mas existem outros produtos financeiros que o Nubank pode oferecer. Então bora ver os produtos que o Nubank pode oferecer, que também podem complementar aí esse valor total que ele tem hoje, né, que podem justificar isso. Indo para produtos especificamente de crédito, que é o carro-chefe dos bancos. Assim, não sei se você sabe, mas bancos basicamente têm como assim sua principal atuação justamente empréstimos, né? Qual é o funcionamento básico de um banco? Como é que um banco lucra, além dos serviços, né, das taxinhas? Ele lucra pegando emprestado no ponto, emprestando para outra pessoa na outra. O banco lucra pegando emprestado numa ponta e emprestando na outra. Como assim? Quando você deposita seu dinheiro no banco, na conta corrente, assim, esse dinheiro ele não fica ali parado num cofre, tá? Ele fica no sistema do banco. Então, assim, efetivamente você está emprestando seu dinheiro para o banco. Você está depositando ali e você vai ter a garantia de que quando você quiser retirar, você pode retirar. Mas você vai estar efetivamente emprestando dinheiro para o banco. Então, assim, esse dinheiro que você deixa na conta corrente, o banco ele utiliza para emprestar para outra pessoa. Seja de investimento ou financiamento de casa, de carro. Como é que o banco lucra? Porque geralmente ele pega emprestado a uma taxa mais básica do que ele reempresta. Quando você deixa seu dinheiro na conta corrente, você não está recebendo nada do banco. O banco não te paga nada para você emprestar dinheiro para ele. Mas ele vai lá e reempresta a juros altos em financiamentos aí, crédito pessoal, crédito consignado, financiamentos em juros um pouco mais baixos para crédito imobiliário. Mas você vê que existe uma diferença aí. Existe uma diferença entre a taxa que ele capta e a taxa que ele empresta. Essa diferença é chamada de spread bancário. É onde o banco lucra dessa maneira.
Então assim, só explicando rapidamente para você entender o contexto. Agora, indo para o Nubank, indo para o potencial dele em crédito. Hoje, o crédito do Brasil está concentrado em 5 bancos. 80% do valor dos empréstimos no Brasil está concentrado em Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa. Pergunta, será que o Nubank tem potencial para roubar uma parte desse mercado? Com 30 milhões de usuários, com certeza, o Nubank deve capturar uma parte desse mercado. O cartão de crédito deve estar crescendo organicamente, naturalmente, e deve passar a oferecer outras soluções, como crédito imobiliário, crédito veicular. Imagine quantas pessoas jovens não querem comprar seu primeiro carro, sua primeira casa. Então existe um potencial aí para crescer aí nessa grande base aí. Então assim, o Nubank tem uma grande base que pode ser aproveitada em relação a crédito. Ok. Mas é a pergunta que fica. Por que as pessoas escolheriam o Nubank para pegar emprestado? Aí você pode pensar, poxa, pela marca, né? A marca é forte, logo as pessoas vão querer comprar o Nubank, porque assim, o Nubank ele é o banco preferido das pessoas. Mas aí que tá. Quando você vai pegar um empréstimo, ok, se 2 bancos rivais oferecem taxas iguais, você tende a ir para o Nubank, porque ele tem um melhor atendimento, você gosta mais dele, sente mais à vontade, você não tem o ódio que você tem nos bancões, tranquilo. Mas e se o Nubank não conseguir oferecer taxas competitivas? Seja taxas mais baixas que os bancões, seja taxas iguais. E se não existir essa possibilidade? E realmente é bem difícil acontecer. Não sei se você percebe a importância disso, tá? Porque quando a gente pensa em commodities, geralmente a gente pensa em quê? Em produtos, né? Principalmente ali em alimentos, né? Que variam de acordo com o preço do mercado, né? Por exemplo, um produtor de café, ele não vende seu café ao preço que ele quer, ele vende ao preço de mercado, assim como um produtor de soja, por exemplo. Então a gente pensa em commodities geralmente relacionados a vegetais. Mas os bancos também são negócios de commodities. Porque eles não podem exatamente assim fixar a taxa de juros que eles querem, eles não podem fixar as taxas de serviços que eles querem, porque as pessoas só querem realmente comprar mais barato. Tá, com raras exceções, como eu falei, mas assim, na maioria das vezes, se você tem ali uma taxa do Nubank que é o dobro da do Itaú, você vai querer pegar no Itaú. Você não vai pagar mais caro por um empréstimo só porque você gosta de um banco. Não existe isso. O problema do Nubank, na minha opinião, está no longo prazo ele não conseguir oferecer taxas mais baratas ou nem taxas iguais aos dos bancões. Sim, pensa bem, como é que o banco ele define a taxa de juros para uma pessoa ou para um grupo de pessoas? Ele define pelo risco do tomador de empréstimo. Ele define pelo risco, de acordo com a renda da pessoa, né, de acordo com o histórico dela de pagar ou não empréstimos. Tudo isso influencia na precificação da taxa de juros que o banco vai te cobrar. O que acontece? Qual é a grande vantagem competitiva dos bancos brasileiros hoje? Uma das grandes vantagens que pouca gente fala. Dados. Os bancos brasileiros têm trilhões de dados, porque eles atuam no Brasil há décadas, eles têm um histórico muito grande das pessoas. Logo, eles têm uma capacidade de precificar empréstimos muito maior. Softwares preditivos. Inclusive o Itaú, por exemplo, ele está fazendo um programa, se você acessar os últimos releases, as últimas apresentações de Itaú, você vai ver isso. Ele está com um projeto de mapear ligações, ele já mapeou centenas e milhares de ligações telefônicas de atendimento, justamente para captar dados, como a inteligência artificial. Bradesco também, está forte de inteligência artificial, a BIA do Bradesco. Perceba que dados hoje, não só hoje, há algum tempo já, na verdade, só que a gente passou despercebido isso, dados são novo petróleo. Quem tem dados e sabe utilizar os dados domina o mundo. E hoje os bancões eles fazem muito bem isso, porque eles têm muitos dados disponíveis. O Nubank, um banco com nenhuma década de existência, como é que ele vai conseguir competir com muito menos dados? O que acontece com um banco jovem? Se ele não tem esses trilhões de dados aí para utilizar algoritmos preditivos, justamente para especificar direito o risco do tomador de empréstimo. Bem, ou ele vai cobrar menos do que deveria para o risco do tomador, ou ele vai cobrar acima do que deveria para um tomador razoável. O meu palpite é que ele vai começar cobrando taxas mais baixas, mas com o tempo, um banco como o Nubank, ainda mais um banco pequeno, um capital menor, porque ele acumula prejuízo, então ele tem um capital menor, um banco pequeno não consegue manter taxas abaixo do risco. Por quê? Porque imagina assim, ele fez aí milhares, milhões de empréstimos a uma taxa abaixo do mercado e a uma taxa abaixo do que deveria. Ok, emprestou pra caralho. Enquanto tá tudo tranquilo com as pessoas, com a economia, ok, o Nubank tá emprestando demais, tá ganhando muito dinheiro com juros, beleza. Mas e quando chega uma crise econômica? E quando as pessoas, o risco dessas pessoas de não pagar o empréstimo se materializa? E quando as pessoas param de pagar o empréstimo? Porque assim, os bancos eles cobram uma taxa de juros muito alta para lucrar mais e para fortalecer o capital. Assim, quando acontece calotes em massa, por exemplo, quando os calotes aumentam muito, como quase aconteceu no passado, 2020,
os bancos eles têm um capital robusto para aumentar o tranco. Porque lembra, eles pegaram emprestado de uma pessoa para emprestar para outra. Se essa pessoa aqui não paga, como é que o banco vai pagar de volta a primeira pessoa? Só se ele tiver muito capital disponível, se ele tiver muito capital armazenado. Como é que ele armazena esse capital? Com juros pagos, com juros recebidos, na verdade, né? Se o banco ele cobra menos juros, ele vai ter menos capital ali armazenado e assim corre o risco de não conseguir pagar as pessoas de volta no começo. Tá? Então existe esse risco. Os bancos eles não conseguem, e os bancos assim, eles não são burros, né? O Nubank ele não, dificilmente o Nubank correria esse risco real, tá, de acontecer isso. Até porque existe muita legislação em cima dos bancos impedindo isso. Sabe? Então assim, acaba que ele não conseguiria manter as taxas de juros competitivas por muito tempo. Seja porque ele percebe o risco aumentando, de ter que dar calote, seja porque até assim, ele chega nos limites regulatórios ali. Existem limites de capital. Pesquise depois sobre o índice Basileia, se você quiser entender melhor isso. Tá? Que são regulações internacionais que limitam a quantidade de empréstimos que o banco pode fazer, de acordo com o seu capital. Então, por o Nubank ter pouco capital disponível, ele não vai poder emprestar a rodo dessa maneira, com o risco de ter um calote na outra ponta. Então, assim, o Nubank ele tem seu crescimento limitado por conta disso também. É o que pouca gente fala, tá? Assim, eu até rio quando as pessoas falam que os bancões vão acabar, porque não vão. Tá? Depois da crise de 2008, surgiram essas legislações muito apertadas em cima do capital dos bancos, quanto eles podem emprestar. Então assim, como é que o banco cresce? Ele cresce emprestando cada vez mais. Mas se um banco pequeno ele tem limites até onde ele pode emprestar, como é que ele vai ameaçar os bancões? Então assim, é claro que os grandes bancos, né, ironicamente, a crise de 2008 foi uma crise financeira gigante causada pelos grandes bancos. Então assim, os grandes bancos eles causaram a crise financeira e acabou que eles foram recompensados com a legislação que barra a concorrência. Sabe? Então assim, não existe um cenário onde o Nubank consiga precificar aí seus empréstimos abaixo do mercado e aí crescer e roubar mercado. Não existe isso. Por quê? Porque, primeiro, ele não tem uma precificação adequada para isso. Ele vai correr mais risco do que deve. E, segundo, a legislação impede justamente por causa disso. Então, não existe cenário do Nubank inundar aí o mercado de crédito e roubar o mercado de crédito dos bancões. Não existe esse cenário. Não existe. Ele vai crescer? Vai, como eu falei, organicamente. Aumento de cartão de crédito. Né, aumento aí de crédito imobiliário, crédito veicular, vai crescer, mas ele não vai roubar o mercado agressivamente dos bancões, oferecendo taxas mais baixas, revolucionando o mercado como ele revolucionou o mercado de serviços, tá? Não espere que aconteça a mesma coisa de novo, né? No Nubank ele cresceu no começo como? Zerando taxas de serviço, atraindo clientes, trazendo modelo digital, ágil, beleza. Não espere que isso aconteça no crédito. O crédito é outro nível. Tá? Mexer com empréstimos, com alavancagem é outro nível, e o Nubank não vai conseguir fazer isso de novo. Não vai. Justamente por isso ele tem um crescimento muito limitado nesse sentido, tá? Se ele conseguisse fazer a mesma coisa, crescer no crédito como ele cresceu base de clientes, aí sim, aí talvez ele justificasse esse preço tão alto. Como ele tem esse impeditivo aí, é um fator muito grande que, na minha visão, impede ele de crescer tanto assim, de ter esse valor de mercado, justificar esse valor de mercado. Tanto que hoje, para você ter ideia, o Nubank ele tem 1,5% na carteira de crédito do Itaú. Ou seja, para cada 100 reais que o Itaú empresta, o Nubank ele empresta 1,5. Né? O Itaú ele empresta mais de 60 vezes a mais do que o Nubank. Mesmo assim, o Nubank ele tem metade do valor do mercado do Itaú, como eu falei. Sacanagem. Sacanagem. Você vê que não existe perspectiva tão grande dele crescer tanto assim, porque ele tem um crescimento limitado. Né? Os banquinhos, né, os bancos menores, eles não conseguem crescer tão rápido assim. Então, assim, acaba que, para mim, esse valuation aí de 150 bilhões fica cada vez mais irracional. Detalhe, tá? Como eu falei, quando ele entrar na bolsa, como eu falei no ponto 1, quando ele entrar na bolsa, isso ainda ficará ainda pior, esse valuation tende a aumentar ainda mais. Então você vê que a coisa começa a ficar muito complicada aí para você justificar esse preço tão alto. Então, eu vou repetir aqui a pergunta, tá? Será que vale a pena pagar em adiantamento 150 bilhões por um banco que ainda não implementou muito essa taxa de serviços e não vai crescer ilimitadamente no crédito? Será que vale a pena pagar em adiantamento tudo isso? Começa a pensar um pouquinho. Tá, Luca, mas assim, por que o Buffett investiu? Afinal, Warren Buffett é um dos maiores investidores da história, como você falou. Por que ele investiu no Nubank, então, se tem tanta falha, se tem tanto risco aí de você pagar demais pelo banco? Eu dou 4 possíveis motivos para o Buffett ter investido no Nubank, apesar de tudo isso que eu falei. Primeiro, ele tem mais informações que a gente. Como eu falei, o Nubank é uma empresa de capital fechado, então a gente, investidores comuns, não temos tanta informação assim sobre ele. Warren Buffett, como ele fez um investimento de private equity, ou seja, fez um investimento de capital fechado, acaba que com certeza ele teve acesso às demonstrações contábeis do Nubank, teve acesso a quanto ele gera de receita, quanto ele lucra, por que exatamente ele teve prejuízo.
temos acesso aos planos futuros do Nubank, então assim, acaba que talvez ele tenha algumas informações que a gente não tem hoje. Até mesmo informações que invalidem, em certo ponto, o vídeo aqui. Até assim, informações assim, de planos futuros para aumentar a expansão em serviços, ou de repente talvez um plano que a gente não esteja nem vendo, talvez o Nubank ele pretenda criar um ecossistema muito maior, pretende fazer uma aquisição grande, não sei. O que importa é, talvez o Warren Buffett ele saiba de alguma coisa que a gente não saiba, que talvez justifique essa tese de 150 bilhões. Ok, existe a possibilidade sim. Detalhe, então, nesse vídeo aqui, eu não estou afirmando, cravando que eu estou certo, eu não estou falando que todo mundo está errado, não. Eu posso muito bem estar errado, só o futuro vai dizer. Poxa, na verdade assim, eu estou com a opinião diferente do Warren Buffett. É muito mais provável eu estar errado do que ele estar errado. Mas ainda assim, eu tenho minhas opiniões. E com as informações que eu tenho hoje, eu digo que o Nubank está super valorizado. Pode ser que eu esteja errado? Pode. Tanto por faltar informações que o Buffett tem, talvez, como também por realmente eu ter errado tudo aqui e o Nubank realmente arrasar com todo mundo. Existe a possibilidade, tá? Não sou Nostradamus, né? Eu não prevejo o futuro. Então existe a possibilidade sim. Então, segundo ponto, além do primeiro, né? Ele pode ter informações que a gente não tem. Segundo ponto, a decisão pode não ter sido dele também, tá? Isso é uma coisa que pouca gente fala, mas nos últimos anos o Buffett ele já tem quase 90 anos. Então assim, ele delega muitas decisões hoje para outros executivos da Berkshire Hathaway, que no caso é a holding dele, né? A empresa, ele investiu no Nubank através dessa holding dele, que é a Berkshire Hathaway. O que acontece? Ele pode ter delegado essa função para outros analistas, outros executivos da empresa. Obviamente que assim, o investimento de 500 bilhões provavelmente passou por ele, mas ainda assim, né, talvez 500 milhões, tá? Eu falei bilhões aqui, desculpa. Mas assim, talvez também ele não tenha tido toda essa influência na decisão, tá? Existe essa possibilidade também. Terceiro ponto, pode ter sido só uma aposta. Pode ter sido só uma aposta, para você ter ideia. A gente fala que, nossa, 500 milhões de dólares. Beleza. Mas assim, é somente 0,18% da carteira total da Berkshire Hathaway, da holding dele. É somente 0,18% da carteira total do Buffett. Agora me diga aí, o que você faria com 0,18%? Vai dizer que você também não poderia apostar, sei lá. Tem gente que aposta com 5% da carteira em Bitcoin e 10%. O Buffett pode ter feito uma aposta também. Ele tem uma carteira total de 300 bilhões de dólares. Acaba que assim, com certeza ele está muito mais preocupado com a Apple, que representa aí 40% disso, representa aí, né, uns 140 bilhões na carteira dele, do que ele está preocupado com o Nubank, que é somente 0,18%. Então assim, acaba que pode ter sido somente uma aposta dele, a gente não sabe. Tá? Então assim, aconteceu a mesma coisa com mineradoras de ouro, alguns meses atrás, né? Ele comprou algumas mineradoras de ouro, e assim, os Cavaleiros do Apocalipse, né, uma galera assim que acha que o mundo vai acabar, e a moeda que vai sobrar é ouro, começaram a comemorar, falando, nossa, o Buffett comprou mineradoras de ouro, nossa. Depois, alguns meses depois, ele vendeu tudo, sabe? Então assim, foi uma aposta ali, né, do momento. Então pode ser uma aposta também, é uma possibilidade, tá? Eu não acho que seja tão provável isso aí, até porque assim, acredito que se for uma aposta, é uma aposta de longo prazo, porque justamente ele comprou antes do IPO, então ele não pode vender as ações no momento que ele quiser. Então assim, talvez seja uma aposta, uma especulação mais longo prazo nisso aí. Então essa é a possibilidade também. E o quarto ponto é que muita gente vai querer arrancar minha cabeça. Se você conhecer alguém que gosta aí muito do Buffett, aproveita e já manda pra essa pessoa. Manda pra galera que me comentou lá, me criticou no começo do vídeo. Pode mandar. Existe a possibilidade simples, dura, seca, de o Buffett ter errado. Existe essa possibilidade também. Tá? Qual é o mais provável? Ele tá certo ou tá errado, realmente. Ele tem alguma informação que a gente não tem, ok. Mas ao mesmo tempo, também não existe a possibilidade de ele estar errado. Simples assim. Ele já errou antes. Já errou com a IBM, já errou com a Kraft Heinz. Então existe essa possibilidade sim dele ter errado. E é isso. Simplesmente isso. Tá? Assim, você não deve... Assim, eu sou um dos maiores fanboys do Buffett que existe. Sabe assim, ele é minha principal referência nos investimentos. Mas ao mesmo tempo, eu não vou seguir ele cegamente. Porque esses caras erram. Ou às vezes esses caras eles compram um investimento hoje. Se você for comprar na manada, ele pode vender mês seguinte e você não saber. Porque esses investidores eles só divulgam suas compras e vendas a cada 3 meses. Então assim, você também não vai saber o momento que ele vendeu exatamente. Então isso também é um problema. Eles também podem errar tranquilamente. Como ele já errou também, como qualquer grande investidor já errou. Então existe essa possibilidade, você precisa ter consciência disso, tá? Então assim, esse é um dos motivos para não seguir cegamente as decisões dele, tá? Por isso que assim, por mais que eu idolatre ele, realmente idolatro um pouco ele, sigo a risco o que ele fala, mas eu também tenho minhas opiniões próprias, minhas teses de investimento próprias. E tá ok isso aí. Você sempre precisa ter teses próprias. Seja aprendendo comigo aqui no YouTube, seja aprendendo com um analista de investimentos,
seja aprendendo com um banqueiro, seja aprendendo com o maior investidor da história. Você sempre precisa diferenciar o que é tese dos outros e o que é tese sua. E ter suas próprias teses. Talvez um pouco influenciadas por aqui, talvez, mas tenha suas próprias teses de investimento. Não dependa só das decisões do outro. Por isso eu tiro 3 grandes conclusões desse vídeo. Primeiro, cuidado com ações que são muito superestimadas, né, que estão sempre na boca do povo, que a galera adora a empresa, né? A galera idolatra muito a empresa, mas não percebe que o negócio por trás tem fragilidades. E principalmente, se você percebe que a maioria dos investidores dessa empresa não escuta críticas. Então esse é um ponto para mim essencial. Segundo ponto, sempre analise o negócio. Tá? Você também pode ter uma participação do seu lado cliente na história, mas sempre analise o negócio como investidor. Tá? Analise o potencial do negócio e sempre compare com o preço, para saber se o preço que você está pagando é razoável em relação à qualidade da empresa e o potencial. E terceiro, nunca siga alguém cegamente. Nem que seja o melhor investidor da história, tenha suas teses próprias e não dependa das decisões do outro. Pessoal, espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Comenta aí nos comentários acima da média se você chegou até aqui, se você for guerreiro a ponto de chegar até aqui. Não sei quantos minutos vai dar esse vídeo, mas deu muito tempo. Então comenta aí acima da média. Meus parabéns por ter chegado aqui. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like aí também, se inscreve se não se inscreveu ainda. Me segue lá no Instagram também, @investideias, para ter acesso a mais conteúdos de qualidade como esse. Tá bom? Valeu pessoal, tamo junto e até a próxima.